31 de outubro de 1517. A Reforma Protestante tem início na Alemanha. E no Desvendando a História de hoje, vamos mostrar a importância e as transformações que o movimento desempenhou no âmbito religioso e político. O início do século XVI foi marcado pela passagem do mundo medieval para o moderno através da Reforma Protestante. Na cidade de Wittenberg, o monge alemão Martinho Lutero não concordava com o posicionamento da Igreja e decidiu protestar contra vários pontos do catolicismo através das 95 teses. As 95 teses foram escritas pelo Martinho Lutero em 1517, quando ele ocupava a cadeira dos estudos dos Santos Evangelhos na Universidade de Wittenberg. E as 95 teses foram a reunião de algumas das principais considerações doutrinárias do Lutero, especialmente aquelas que batiam de frente com a pregação das indulgências, porque o Lutero, enquanto professor e doutor em teologia da Universidade de Wittenberg, e ministrando a cadeira dos Santos Evangelhos, ele estuda a Bíblia de cabo a rabo, ele lê muitos escritores humanistas do século XV, e é justamente dentro da universidade que ele vai desenvolver as suas doutrinas, a sua teologia, especialmente a sua teologia base, aquela de que o indivíduo, independente do que ele faz, ele é pecador por natureza e por isso mesmo apenas a fé podia salvá-lo. Mesmo sendo convocado para uma cúpula oficial onde deveria se retratar perante o imperador Carlos V e outras autoridades governamentais e religiosas, Lutero manteve o mesmo pensamento reformista. A Igreja Católica Romana começa contra a Reforma, que ia de encontro ao protestantismo crescente nos países católicos. A instituição religiosa logo decidiu tomar providências, como o uso da Inquisição e da censura, para tentar diminuir o alcance das ideias de Lutero nos países católicos. A partir do Concílio de Trento, teve início a Contra-Reforma. O Concílio de Trento ele foi um marco das reformas religiosas empreendidas pela Igreja Católica no século XVI. Ele se estendeu por 18 anos, entre 1545 e 1563. Ele foi marcado por muitas interrupções, por indas e vindas, pela peste que suspendeu o concílio algumas vezes e também pelas discordâncias entre os próprios membros da cúpula da Igreja Católica. A sua obra foi, sobretudo, de reforçar a autoridade da Igreja Católica, mas também, por outro lado, de valorizar o sacerdócio, de valorizar a formação dos padres. O Concílio de Trento criou o Index, ou Índice de Livros Proibidos, que arrolava aqueles livros que os cristãos não deviam ler, como, por exemplo, os livros do Maquiavel, e também criou e reforçou a imagem do confessionário, até como uma espécie de assinte aos protestantes, já que os protestantes diziam que apenas Deus perdoava, Então a imagem do confessionário reforçava essa imagem da igreja como intermediária entre Deus e os homens. Também reforçou a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que devia punir aqueles que se desviassem, os católicos que se desviassem da doutrina religiosa. Apesar das medidas tomadas pela Igreja, foram criados outros grupos religiosos cristãos que romperam com a mesma, como o luteranismo e o calvinismo. As ideias luteranas rapidamente se espalharam para fora dos estados alemães, para fora do Sacro Império Romano-Germânico, alcançaram sobretudo aquelas regiões da Europa em que o catolicismo romano, de origem romana, ele não tinha raízes tão profundas, como por exemplo a Holanda, a Dinamarca, a Noruega, a Suíça. Nessas regiões, as ideias luteranas motivaram outras ideias, outras correntes protestantes de inspiração luterana, como o próprio calvinismo, que vai influenciar os movimentos de protestantes que vão se desenvolver na França, que vão se desenvolver inclusive na Inglaterra, os puritanos ingleses, os huguenotes franceses. Mas o fato é que a partir do século XVI, a partir da divulgação pela imprensa das 95 teses do Lutero, nunca mais a cristandade ocidental foi a mesma, nunca mais houve uma unidade. A Reforma Protestante não foi apenas um movimento religioso, mas também político e econômico.
As consequências das transformações da Igreja são observadas ao longo de séculos. As reformas protestantes, que tiveram aí o seu ímpeto inicial com os textos do Lutero, obrigaram a Igreja Católica, de certa maneira, a agilizar as reformas que desde muito tempo já vinham sendo pedidas por membros da Igreja. Lembrando que no século XVI não existia liberdade religiosa, tanto os reinos que adotaram o protestantismo como religião oficial, quanto os reinos católicos, os súditos tinham que seguir a religião dos reis, a religião dos príncipes, e a religião no século XVI, católica ou protestante, era um instrumento de doutrinação, era um instrumento para enquadrar os súditos dentro de uma ordem hierárquica, de uma ordem que as pessoas não tinham muita liberdade. Chegamos ao final de mais um Desvendando a História, e no programa de hoje você conheceu um pouco mais sobre a Reforma Protestante. Agora, nós já sabemos quais foram as consequências desse movimento e as mudanças vistas até hoje na sociedade. E para saber mais sobre esse tema, acesse o nosso blog ou mande seus comentários pelas redes sociais da TV UVA. Tchau! Até o próximo programa.